Ô, gente, bom, então, em função da interminável polêmica e dúvida sobre o licenciamento ambiental, a gente resolveu fazer mais essa oficina sobre licenciamento ambiental, muito objetiva, bem prática e objetiva. Tá? E a gente conseguiu também a participação do Felipe. Eu tive esse final de semana com ele, né, a gente aqui da assessoria conversou muito com ele, ele tem muita experiência sobre licenciamento ambiental. Tá? Ele trabalha com licenciamento ambiental e ele tem bastante experiência, então ele vai poder tirar algumas dúvidas. Agora, ele não tem experiência no Brasil inteiro, eu sei que ele tem bastante aqui em Minas, tem no Ceará, na Bahia, eu acho, mas, assim, em linhas gerais, ele sabe muito da resolução do CONAMA, como é que funcionam as coisas, então ele vai poder ajudar bem a gente. E aí eu vou, como ele tem pouco tempo, ele vai poder entrar às 7h30, eu vou dar uma adiantada aqui para a gente compreender essa resolução do CONAMA, que é a base da legislação para o licenciamento ambiental no Brasil. Tá? Então, é a deliberação normativa 214 do COPAN. Tá? O que é COPAN? COPAN é o Conselho Nacional do Meio Ambiente. Tá? Então, o que essa deliberação ela vem nos mostrar? Né? Ela mostra as diretrizes para a elaboração... Gente, né? só uma questão rapidinho. CONAMA, CONAMA, o que eu falei? Copan Não, é do estado de Minas. CONAMA, desculpe. Copan só em Minas, meu amigo. Não, desculpe. Eu aqui... Copan não é de Minas. Desculpe, é muita sigla demais, a minha idade já não permite, a minha idade, o dia atribulado não permite mais, eu fico confundindo mesmo. Desculpe, o CONAMA, então, é Conselho Nacional do Meio Ambiente. Tá? Então, a deliberação 214, ela estabelece, então, o que tem que ser feito para a elaboração e a execução de todos os programas de fomento ambiental, tá? No âmbito então, é ele que define o que precisa para o licenciamento ambiental. Tá? Como a gente já falou, isso é uma legislação nacional. Então, alguns estados e até alguns municípios estabelecem leis um pouco mais restritivas. Mas, em linha geral, é isso aqui que a gente vai falar. Tá? E aí, nos detalhes de cada estado, cada município, a gente não tem como entrar. Tá? Então, para que serve essa deliberação? É para orientar tanto a quem vai fazer as atividades, né, quanto os órgãos ambientais, para você ter as licenças para garantir as atividades que você quer fazer. Tá? Principalmente aquelas que têm impacto ambiental. Tá? Então, o que ele procura? Normalizar as atividades que têm impacto ambiental para essas atividades serem mais sustentáveis e responsáveis. Tá? Então, essa resolução ela vai nos dizer o que precisa de licenciamento ambiental, os procedimentos, quando precisa de licenciamento ambiental, os procedimentos, etapas, tudo que você precisa, os requisitos para fazer esse licenciamento ambiental, o licenciamento desse empreendimento que você quer fazer. Tá? Então, a gente vai mostrar aqui rapidamente o que é essa resolução do CONAMA, para vocês verem. Aí deixa eu entrar aqui no... Gente, isso aqui foi uma dica que ele deu, tá? Quando for acessar, quem for acessar a resolução do CONAMA, entrar nesse site aqui do CIAM, tá?
o que é o CIAM? Ele é o Sistema Integrado de Meio Ambiente, uma coisa assim do estado de Minas Gerais. Porque aqui no CIAM, aqui do lado, ó, tem a deliberação normativa 217/17, ou seja, é atual. Tá? Porque essa resolução 2017 é de 2017. A resolução 217 é de 2017. Então, já foram feitas algumas modificações. Essa daqui é a atual. Tá? Só um pouquinho. CIAM é CIAM, a sigla? CIAM, eu coloco lá, Sistema Integrado CIAM, siam.mg.gov.br/CIAM. Vai vir essa página aqui, e aqui tem a deliberação normativa atualizada. Vocês vão ver que, se vocês passarem aqui, tem vários lugares que ela está riscada. Está vendo aqui, ó? Ela está riscada. Por quê? Porque foi feita alteração. Então, a gente... eu ia falar isso. Peraí, foi pai aqui minha. Desculpe, peraí, que eu não entrou a... meu Deus do céu. Janela... Agora vai, foi falha minha total. Agora está aparecendo aí, né? Sim. Está. Tá, então desculpe, gente. Quando acontecer isso, vocês me falam, tá? Porque a minha cabeça já está meio... Vocês estão vendo que hoje já não está muito boa. Então, ó, CIAM, aqui, ó, eu vou aumentar aqui. siam.mg.gov.br/CIAM. Tá? É essa tela aqui, que é do estado de Minas, que é do SEMAD do estado de Minas Gerais, e aqui do lado, olha, tem deliberação normativa 217/17, ou seja, já foram feitas 17 alterações nela. Está aqui ela. Então, essa daqui é a resolução do CONAMA, né? Ela até nem é muito complicada assim de você ler, não. Tá? Bom, então, o que interessa quando vocês forem ver, para ver, o primeiro passo é ver se sua atividade é passível de licenciamento ambiental. Aí, como Pode aumentar um pouquinho a... Você consegue aumentar um pouquinho a... Sim. Está tão pequenininho. Bom, aqui no final da resolução do CONAMA, a última coisa dela, vem isso aqui, ó, que são a listagem das atividades que são passíveis de licenciamento ambiental. Está vendo aqui? Ó, listagem A, atividade minerária. É uma lista monstruosa. Então, eu vou parar aqui, que eu... interromper. Eu vou mostrar aqui, que eu fiz um resuminho aqui. Tá aqui. Oi, Guiga, só avisar que tem um pessoal pedindo para entrar aí, dá uma olhadinha. Tá. Foi falha mesmo. Bom, tá dando para ver aqui o meu Word aqui? Sim. Sim, né? Bom, então, atividades minerárias, acredito que nenhum projeto tem atividades minerárias. Depois, o B, atividades industriais, também acredito que ninguém tenha. O C, indústria química. Dentro de indústria química, como tem 6 projetos da Amazônia, pode ser que tenha alguma, que é a indústria da borracha. Então, beneficiamento de borracha natural. Tá? Então, se for uma área útil de menos de 2 hectares, é dispensado de licenciamento ambiental. Maior que 2 hectares, é preciso de licenciamento ambiental. Depois a gente vai ver esse pequeno, médio e grande.
Entendeu? Então, a indústria... Eu não entendi direito no Copan o que no beneficiamento da borracha natural era útil menor que 2 hectares. Porque se a indústria não é coleta da borracha, né? Então, se é beneficiamento da borracha menor que 2 hectares, não faz muito sentido. Bom, mas isso aí teria que ver. Tá? Bom, aí seguindo, depois tem a listagem D, que é atividades industriais de indústria alimentícia. Aí pode ser que tenha gente. Olha, por exemplo, torrefação e moagem de grãos. Então, você quer torrar e moer café. Está aqui dentro. Tá? Então, se você está... Vocês vão vendo que, às vezes, aqui é dúbio as coisas, né? Por isso que a gente precisa do Felipe. Vocês vão ver mais para frente. Mas, olha, menor que 0,1 tonelada por dia, ou seja, 100 quilos por dia, é isento de licenciamento ambiental. Se for entre 100 quilos e 3 toneladas por dia, é pequeno. Se for 3 toneladas por dia a 7 é médio. Mais de 7 toneladas por dia é grande. Industrialização da mandioca para a produção de farinha e polvilho. Não sei se tem algum projeto desse tipo, mas é passível. Então, a mesma coisa. Se for menos de 2 toneladas por dia, não precisa de licenciamento ambiental. Abate de animais pequenos. Só um pouquinho, porque no nosso caso tem uma indústriazinha de farinha de mandioca. Tá, então é o seguinte... Então, só vou dar o exemplo daqui. Pela norma da CETESB, que é de São Paulo, tá? Por causa do porte da indústria, a CETESB pede uma declaração da Secretaria de Agricultura do município liberando liberando aí a licença. Foi o que eu fiz, porque está escrito na CETESB. Por que eles fizeram? Porque está abaixo. Eu não sei se aí tem uma... Porque, como eu falei, aí pode ser mais restritivo. Como é menos de 2... O seu deve ser menos de 2 toneladas de matéria-prima. É uma unidade de referência, gente, não uma indústria. Oi? É uma unidade de referência para ensinar a fazer a farinha, entendeu? São unidades. Mas existe a unidade que vai processar a farinha, não tem? Sim. Tá, então é uma indústria. Tá? Para eles é uma indústria. Se você está processando menos de 2 toneladas por dia, é isso. Ele vai pedir para o município te dar uma declaração porque você não vai ter que fazer estudo de impacto ambiental nenhum, você é isento, entendeu? Beleza? Bom, abate de animais de pequeno porte. No outro Ecoforte tinha esse caso lá em Tocantins. Eu lembro que tinha. Então, se você vai abater aves, coelhos, rãs, então, pequeno porte, menos de 300 cabeças por dia, deixa eu aumentar aqui um pouquinho para vocês, menos de 300 cabeças por dia é isento. É isento da... Aí é bom esclarecer, é isento, mesmo o caso da mandioca, é isento de licenciamento ambiental, mas você tem que seguir as regras de poluição. Então, por exemplo, você está abatendo 300 cabeças por dia, você não pode jogar o sangue no rio, você não pode jogar as carcaças no terreiro. Né? Você vai ter que dar um destino para você fazer a farinha, vai ter que dar um destino para o efluente e para o bagaço. Né? Isso continua na legislação ambiental, mas você é dispensado da licença ambiental. Bom, seguindo aqui, animais de médio porte, suíno, ovinos e caprinos. Se você vai abater até 6 cabeças por dia, é dispensado. Ô, Jansen, você pediu para falar, eu prefiro que me interrompa, tá? Porque eu não fico olhando essa mãozinha, não. Mas pode falar.
Beleza, muito obrigado. Só para realmente esclarecer, aqui nosso projeto foi aprovado com borracha, mas nós fazemos só o processo de extração de borracha, não há nenhum processo de beneficiamento dessa borracha. Então, pelo que você apresentou aí, nós estamos isentos, então, de licenciamento ambiental, uma vez que nós não temos usina de beneficiamento de borracha, nada disso. É extrair o látex, prensar e vender. Ô, Jansen, como eu te falei, eu não entendi direito essa questão aqui do beneficiamento de borracha natural, por causa dessa área útil de 2 hectares, entendeu? E isso me deixou em dúvida. Por quê? Se é um beneficiamento, tem que ser como dos outros, tal quantidade, né? Isso aqui me deixou em dúvida. Então, eu não sei, eu acredito que seja da forma que você está falando. Se é só extrair borracha, não tem impacto ambiental. Então, você não vai precisar de um licenciamento ambiental. Mas isso aqui me deixou na dúvida, essa área útil ser de 2 hectares. E não teria lógica, por exemplo, a extração de borracha, ainda mais aí na Amazônia, quando você está numa Resex, por exemplo, 2 hectares é nada. Não, às vezes tem áreas de 2 hectares que nem uma seringueira não tem, né? Então, sim, elas estão dispersas, né? Elas ocupam são uma grande área. Então, eu não sei te responder assim, com certeza absoluta, mas acredito que sim. Eu acho que você tem que perguntar para alguém aí, mas eu acredito que sim, que seja isso que você está falando, sim. Só coletar borracha não cabe um licenciamento ambiental, porque senão todas essas Resex estariam fora do processo, porque eu não conheço nenhuma que tem. Giga. Pode falar. Não, só para exemplificar, acredito que em muitos casos, Alisson aqui de Minas, no nosso caso também vai ter muito isso, de pequenas unidades de beneficiamento. Nesses casos, a gente utiliza muito fazer o processo junto ao município, de uma declaração de dispensa de licenciamento, porque são pequenos empreendimentos e que não geram impacto, né? A gente vai chegar então, aí, Alisson, acontece isso. A gente vai chegar nesse ponto. Giga, tem gente querendo entrar aí, dá uma olhada. É o mesmo caso da farinha. Não tem ninguém querendo entrar, não. Ah, não, tem sim. Desculpe, porque estava baixo aqui. A gente vai aprofundar sobre isso daqui a pouquinho, tá bom? Tá bom. Então, médio porte assim vai. Animais de grande porte, 2 cabeças por dia. Então, boi, você abater 2 cabeças por dia, abaixo de 2 cabeças, teoricamente não tem problema. Agora, eu não sei como é que fica isso, né? São coisas que a gente fica em dúvida, porque você não pode abater fora do abatedouro, né? Aí eu não sei como é que fica isso. Aí eu botei esse preparo do pescado porque tem um projeto que é em cima de pescado. Então, eu não sei se faz preparação do pescado, né? Mas eu sei que tem um projeto que é em cima de pescado. 1 tonelada de pescado, menos de 1 tonelada de pescado por dia é isento. Tá? Aí a gente vai para a listagem, que é atividade de infraestrutura, depois gerenciamento de resíduos e serviços, atividades agro-silvopastoril que nos interessa. Tá? Então, horticultura. Então, se tiver área útil menor de que 5 hectares, não precisa de licenciamento ambiental. Agora, é preciso entender o que é a área útil. Se vocês forem lá na resolução do CONAMA, ele explica o que é a área útil. A área útil é toda a área que a sua horta ocupa, ou a horta, ou a floricultura, ou seja, né? Então, é toda a área. Então, por exemplo, escada para chegar na horta, galpão, isso tudo está incluso nesses 5 hectares. Tá? Então, não é só a área plantada, a área útil. Tá? Esse pequeno detalhe. Então, menor que 5 hectares, não precisa. 5 é 80, é menor que 80, não? Pelo que eu estou entendendo? Não, olha aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui, ó. Porte pequeno, de 5 hectares.
Ó, pequeno vai de 5 a 80. 80, isso. Então, menos de 5 hectares não precisa de licenciamento ambiental. Entendi. Entre 5 e 8 precisa de licenciamento ambiental e ele vai entrar no porte pequeno. Entendeu a diferença, Raquel? Sim, agora eu entendi. Tá. Culturas anuais, semiperenes, perenes, silvicultura, cultivos silvopastoris, exceto horticultura. Até 200 hectares de área útil, não precisa. Atividades pecuárias. Até 20 mil cabeças. Gente, 20 mil cabeças de boi, hein? Vou te falar isso, não precisa de licenciamento ambiental, é pequeno. De 20 mil cabeças a 150 mil é pequeno. Suinocultura, abaixo de 200 cabeças, não precisa. Em cima é avicultura, não é bovinocultura, não. Oi? Não. Avicultura aí, ó. Ah, não, desculpe. Avicultura, desculpe. Avicultura, menos de 20 mil cabeças. Raquel, você que estava querendo saber lá do... Aqui na CETESB, é só acima de 200 mil cabeças que você precisa de licenciamento. 200 mil indivíduos. Aí entra naquele caso. Aí eles não podem ser menos restritivos que no federal. Eles podem estar dando, mas o federal fala isso aqui, entre 20 mil e 150 mil. Eles pedem uma carta também da Secretaria de Agricultura. A suinocultura, menos de 200 cabeças não precisa. Beneficiamento de produtos agrícolas. Tá? Limpeza, lavagem, secagem, despolvamento, descascamento, classificação, tratamento de sementes. Tá? Isso aqui pode entrar em conflito lá com o que eu falei antes, por exemplo, de secagem de café, né? Porque aqui fala de secagem, lá em cima também fala. E lá era 100 quilos, secagem e moagem. Aqui já é 6 toneladas, né? Bom, então esses aqui são as atividades que precisam de licenciamento ambiental, tá? Então, como eu falei, eu listei o que eu achei que estava pertinente aqui para o projeto de vocês, tá? Então, tem várias outras coisas lá, ele fala sobre estrada, petróleo, tudo, até energia elétrica. Isso eu não entrei porque não cabe para a gente, aquela lista é monstruosa do que é passivo de licenciamento ambiental. Então, vocês viram que lá classifica de acordo com o porte, que é dispensa de licenciamento ambiental, ou é pequeno, médio ou grande. Além disso, tem outra coisa que eu não falei, deixa eu colocar aqui de novo. Espera que eu já vou botar para entrar. Hermes também está com a mão levantada para falar, tá? Eu falei, eu prefiro que fale me interrompendo. Pode falar. É o seguinte, o problema para as ONGs não está nesse material aí, não está na legislação. O problema está no edital. Que é o seguinte, o que é que está acontecendo? O prazo que está dado para a gente ir atrás dessa montoeira de dispensas aí, de dizer não precisa, é que é complicado para a gente. Porque, por exemplo, no nosso caso, nós trabalhamos em 11 municípios pequenos que ninguém nunca... Tem alguns que a prefeitura nunca fez isso. Nós vamos ter que ensinar os caras a fazer. Então, você vai uma vez, vai duas, vai três, até sair esse documento. E aí, vocês estão querendo liberar o recurso, tá? Colocar lá, só libera o recurso quando se apresentar essa documentação. E o prazo é bem curtinho, então o problema não está na legislação. A gente quer cumprir a legislação. Todas as ONGs querem. O problema está no edital. E isso aí tem acontecido... Eu faz 30 anos que eu escrevo projeto, ou mais de 30. Então, o que está acontecendo é o seguinte, se prestar atenção, cada edital que está sendo publicado agora, do governo, está ficando cada vez mais apertado as coisas. Entendeu? Vamos seguir a lei. Aí segue a lei, só que não sabe como é que é lá na ponta, a trabalheira que está para a gente. As ONGs estão ficando extremamente burocráticas por causa disso.
porque é tudo no prazo muito exíguo, tem que fazer, senão não recebe, senão não faz, se presta conta, não recebe a prestação de conta, então tá isso, e isso aí não é legislação, é coisa interna das equipes que estão preparando esses editais. Ô Hermes, eu quero 2 pontos só que eu quero colocar. O que a Fundação Banco do Brasil argumenta? Que isso estava lá no edital, então vocês podiam ter corrido atrás disso antes. Eu não quero aqui discutir nessa linha que você está colocando, porque isso é com a Fundação Banco do Brasil. Eu concordo com você, mas aqui não tem o que a gente fazer em relação a isso. E aí a gente vai discutir isso e não vai resolver. E a legislação está sendo problema, sim, para uma série de organizações. A gente está ainda em negociação em relação a esse prazo com a Fundação Banco do Brasil. Tá? Hoje mesmo a gente teve uma conversa com a Patrícia, lá da Secretaria, e eles vão conversar de novo com a Fundação Banco do Brasil, mas isso é uma coisa que assim, não tem como a gente aqui, os assessores, interferirem. A gente já fez tudo que podia. Né? E assim, só para piorar o que você colocou, não é o que você colocou, que sem essas licenças não sai o dinheiro. Não é isso, não, é muito pior. Sem essas licenças, não assina o contrato. Não assina o contrato. É muito pior do que não liberar o dinheiro. Porque Gente, você tem prazo para assinar o contrato. Né? Eu acho Então, que vale a pena, né, nesse caso, vocês já estão começando a receber a notificação, os e-mails, né? Pelo que eu entendi, Raquel falou que entra em contato também por telefone. Acho que nesse momento vocês trazeram essa preocupação, porque assim, uma das questões que foram já faladas até pela nossa assessoria, né, para a fundação, é nesse sentido do prazo. O que eles falaram? É flexível, né, desde que vão ver caso a caso, e quem estiver dando esse apoio para vocês, aqueles técnicos que eles apresentaram na oficina, eles vão ter que sentar com vocês e ver a viabilidade dos projetos, entendeu? Então, assim, por exemplo, você está dizendo para mim, você tem várias unidades que vai ter que fazer essa consulta para o licenciamento, então, assim, eles vão ter que ajudar vocês a chegar numa melhor forma de fazer isso. Essa vai ser a função desses técnicos aí, também para dar esse aporte para vocês, tá? Então, assim, já levem isso mesmo para eles como uma preocupação, já pedindo como é que vocês vão resolver essa questão, sabe? Eu acho que é por aí. Ô Hermes, outra coisa. Como é dispensa de licenciamento ambiental, você não precisa de um documento de licenciamento ambiental. Você pode mandar para a prefeitura um e-mail falando todas as unidades de referência, o que vocês vão fazer. E se a prefeitura te responder o e-mail falando, olha, isso aqui está dispensado de licenciamento ambiental, está resolvido para o Banco do Brasil, tá? Não precisa ser um documento oficial de licenciamento ambiental. Se a prefeitura se manifestar, você no e-mail, você listar as atividades, a localização das atividades, e ela falar, está ok, não precisa de licenciamento ambiental, a fundação vai aceitar. Ok, facilita muito. Vai lá, Isadora. Eu tenho uma dúvida. Por exemplo, vamos lá na mandioca. Peraí, só um minutinho, Raquel, que a Isadora estava com a mão levantada. Ah, desculpa, eu não vi. Na verdade, eu acho que tinha mais gente também na minha frente, eu não vi quais eram as ordens. Também estou aguardando aqui. Mas tinha sabor, sabor natural, estava na frente, eu não sei. Eu acho que é o sabor natural, o José, e depois eu acho que José, não sei se você está na minha frente, mas pode falar, José. Não tem problema. Não, veja, olha o que aconteceu. No dia seguinte à nossa última reunião, nós entramos na legislação específica de Santa Catarina, tá? Que é aquela última informação que estava na tua tela, tá? É uma beneficiadora de sementes, tá? Na verdade, é uma fábrica de rações, tá? Não é isso, uma fábrica de rações. É, a fábrica de ração. Pequeníssimo porte, tá? Construções até 200 metros quadrados são isentas de licenciamento ambiental da legislação de Santa Catarina. Basta, a questão eu fiquei um pouco confuso agora, quer dizer, basta um e-mail e a fundação vai acatar?
Pô, eu não sei como é que... Isso é uma coisa que não está muito clara. Zé Miguel, eles se prontificaram a isso, e é o seguinte, uma das coisas que a gente está... Eu não sei nem se eu podia estar trazendo isso aqui, né? Mas uma das coisas que a gente está negociando com a Fundação Banco do Brasil é o seguinte, porque você... nesses casos aqui, todos que a gente falou que são abaixo do mínimo, que é de pequeno porte, Sim. não precisa de licenciamento ambiental. Isso. Você não precisa ter esse documento, entendeu? Olha, eu entendi. Veja, essa é a minha dúvida. Eu entendi que a gente precisava de uma declaração oficial dizendo que não precisa. Tá? Eu acho que o Hermes... É isso que eles estão pedindo. Eu entendi a mesma coisa. O Hermes mas eles falaram com a gente na reunião com vocês, isso tem gravado, eles não passaram a gravação, mas eles falaram na reunião que aceitariam o e-mail, não foi, Francisco? Não, eu não ouvi isso, sinceramente eu não ouvi isso. Gente, tem uma questão toda que a gente precisa lembrar. O que acontece? Tudo tem a ver com a resolução CONAMA. Na resolução CONAMA fala o que não fala, o que é passível de licenciamento. O que não tiver na resolução CONAMA não precisa de licenciamento e pela que a Rosângela falou, não precisa que a Rosângela da Fundação Banco do Brasil não precisa de documento de dispensa. É isso, entendeu? Então, peraí, gente. Ok. Agora, se por acaso está no licenciamento, se é passivo de licenciamento, mas no caso de vocês, por ser pequeno porte, tem essa dispensa, aí precisa desse documento, dessa declaração de dispensa, tá? É isso. Mesmo que a resolução CONAMA diga que menos de 1 tonelada, ou menos de 500 cabeças, ou menos de qualquer coisa, não precisa de licenciamento, tem que ter o documento de dispensa? Se a lei está dizendo que não precisa? Isso mesmo. É isso que eles estão pedindo. Mas isso é loucura, né? Isso está falando na lei do CONAMA que está dispensado de licenciamento e ele quer um documento falando que está dispensado, se a lei está escrito na lei? Bom, aí deixa eu te colocar o que o Felipe me falou. Por que existe esse documento de dispensa de licenciamento ambiental? Porque vários órgãos exigem ele para ter certeza que o seu empreendimento é realmente dispensado de licença ambiental, entendeu? Isso vai parar no BNDES, o BNDES não vai aceitar sem oficialização. Não vai, foi isso que o Brasil falou. Pessoal, só para esclarecer, aqui é o Anderson, aqui no estado de São Paulo, os empreendimentos que são dispensados, você consegue emitir a declaração de dispensa de licença direto pelo site da CETESB. Online. Autodeclaração. Isso. Aí na hora. Isso. E isso que eu queria chegar. Na maioria dos estados, existe um caminho muito simples e rápido para tirar essa dispensa ambiental, gente. Tem alguns que é imediato, você entra lá no documento e ele sai na hora. Tá? Em Minas, demora 10 dias. Então, não é tão complicado, em alguns estados, não é tão complicado assim. Tá? Tirar essa licença. Né? No Rio é fácil, em Minas é fácil, lá em São Paulo é relativamente fácil, porque é uma autodeclaração. Você faz uma autodeclaração de que o seu empreendimento... A gente vai ver esse passo a passo aqui hoje com o Felipe. Tá bom? Gente, então, o que eu queria comentar só é que a gente tinha definido um dos nossos procedimentos, era selecionar onde vão ser as unidades demonstrativas depois de um diagnóstico, tipo, com as associações que vão trabalhar com a gente. Mas, então, essa etapa a gente não vai conseguir fazer, porque eu estava vendo ali pela listagem que você mostrou, que, por exemplo, esses que é o de horticultura, a gente tem um que é voltado para horticultura. Então, eu vou ter que conseguir definir, porque não dá para conseguir a dispensa do licenciamento sem a gente saber o lugar, né? Não. Uma das coisas que precisa ter é essa definição.
Então, eu vou ter que conseguir, acho que são 12 que a gente tem para implementar. Eu vou ter que conseguir definir as 12 sem fazer o diagnóstico, se eles estão... porque algumas já estavam definidas, mas é isso, acho que tem... Eu não lembro agora quantas, a gente esperava ter esse processo, né, de diagnóstico, Agora, de Isabel, engajamento, você já recebeu a carta da Fundação? Por enquanto, não. Porque isso pode ser uma coisa negociável com o avaliador da Fundação Banco do Brasil, entendeu? O que a Fundação Banco do Brasil falou com a gente é o seguinte, que é, como o Zé Miguel falou, isso está sendo uma exigência do BNDES, que eles não liberam sem a licença ambiental. O técnico não libera, né? Agora, o que a Fundação Banco do Brasil falou com a gente é que, recebendo o e-mail, tem um avaliador que vai poder conversar com vocês e entender um pouco, não vai ser assim, passou a caneta vermelha e cortou, entendeu? Vai ter uma negociação. Então, pode ser que você consiga, né? Ô, gente, vamos seguir aqui, porque já está na hora do Felipe entrar e ainda falta falar algumas coisas aqui. Bom, então, no caso de precisar de licença ambiental, tá? Que eu acho muito pouco provável que alguém tenha algum projeto que precisa realmente de licenciamento ambiental, ou seja, não é aquele documento de dispensa de licenciamento ambiental. Você está enquadrado numa atividade que precisa fazer o licenciamento ambiental. Tá? Então, nesse caso, como ele é analisado? Então, o CONAMA, ele divide os empreendimentos e atividades em classes de acordo com o potencial poluidor e degradador. Tá? Então, tem esse quadro aqui, que é o potencial poluidor degradador. Como é que você interpreta esse gráfico aqui? Aqui, olha, na atividade, ele tem potencial poluidor degradador. Ar médio, água médio, solo pequeno e geral médio para atividade pecuária. Então, você entra aqui e aqui ele já te dá o geral. Então, ele já te dá também o desse quadro aqui. Tá? Então, olha, atividade pecuária MMP vai dar aqui, MMP vai dar M aqui, tá vendo? Ó? Então, a sua atividade no potencial poluidor degradador é M. Outra coisa que você tem que ver é o quadro, esse quadro aqui, que é a classe do empreendimento ou porte do empreendimento a partir do potencial poluidor degradador, que é esse aqui. Então, aqui, ó, Peraí que eu me perdi aqui. Ah, não. Aí você tem que ver esse quadro aqui, olha. São os critérios locacionais do enquadramento. Tá? Então, você tem o potencial poluidor. Depois você tem que ver os critérios locacionais. Se a localização prevista na unidade de conservação integral nas áreas previstas em lei, 2. Né? Se você estiver dentro de unidade de conservação de proteção integral. Se tem supressão de vegetação nativa e áreas prioritárias para conservação, e assim por diante. Tá? Eu não vou ficar lendo todas. Então, você tem aqui os critérios locacionais, que têm um peso. Em cima desses critérios locacionais e desse potencial poluidor, você vai entrar na classe aqui de licenciamento ambiental. Então, por exemplo, eu fiz isso aqui. Bom, então, se sua classe de potencial poluidor, né, você tem a classificação lá que você tirou, e
os critérios locacionais de enquadramento, você tem o tipo de licença ambiental que você tem que tirar. Tá? Eu tinha... Aqui, então, vamos aqui. Nesse exemplo aqui, eu botei um exemplo prático aqui. Então, se o seu potencial poluidor... Tinha posto um quadro... Então, se o seu potencial poluidor aqui, degradador, e o porte do empreendimento for, por exemplo, 2, aqui o porte do empreendimento, você lembra lá o pequeno, médio ou grande, que a Raquel até perguntou lá da AVE. No meu qual ela perguntou, abaixo de tanto é dispensado, entre tanto e tanto você tem pequeno, médio ou grande, que é esse aqui, ó. Eu tinha posto isso aqui lá, ó. Aqui, ó. Se o seu número de cabeças aqui é 25 mil, você é pequeno aqui. Então, você entra no pequeno nesse quadro aqui. E o seu potencial poluidor é médio. Então, você tem a classe 2 aqui, ó. Tá? Então, no critério de porte potencial, você está aqui nessa linha 2, nessa coluna 2. E para o critério locacional, que é esse quadro aqui que eu coloquei, você, por exemplo, vai fazer a supressão de vegetação nativa de árvores isoladas, é 1. Aí você entra aqui, no 1, 2 e 1, você vai precisar tirar um LAS-RAS. Se for 0, por exemplo, você não vai suprimir nenhuma árvore, então é no 0. Então você tem que tirar um LAS-cadastro. O que diabo é isso? O LAS é uma licença ambiental simplificada, é uma modalidade de licença que pode ser concedida por atividade de menor potencial poluidor ou baixo impacto ambiental. Ela tem um procedimento mais ágil e menos burocrático, facilitando a regularização do empreendimento que não apresentam grandes riscos ao meio ambiente. O RAS, então esse é o LAS, tá? O LAS-RAS é o relatório de avaliação de impacto ambiental simplificado. Aqui você já tem que fazer um relatório de avaliação de impacto ambiental, que é o primeiro caso que eu falei aqui, LAS-RAS. Se você não fosse fazer supressão de árvore, seria o LAS aqui. Com supressão de árvore, você vai cair na modalidade 2 aqui, que é o LAS-RAS. Se for de porte maior e um critério locacional maior, você vai cair no LAC, que é a licença ambiental de operação. Não, isso aqui é outra coisa, desculpe, lá para frente. Entendeu? Então, aqui você vai ver qual, aí dentro de LAS-RAS e dentro de LAS-cadastro, tem toda a listagem de coisas que você tem que fazer. Você tem que fazer um relatório, você tem que fazer um estudo de impacto ambiental. E aí, para vocês terem uma ideia, assim, por exemplo, de custo, em Minas Gerais, para você tirar uma dispensa de licenciamento ambiental, eu vou mostrar essa tabela aqui depois, R$ 66,00 por cada licença. Uma LAS, que é a licença ambiental simplificada, é R$ 2.000, mais os relatórios que vocês foram fazer. Então, gente, se vocês tiverem alguma atividade, alguma unidade de referência que precisa de licenciamento ambiental, e isso é demorado e caro, eu acho que vocês têm que rever se realmente vai manter no projeto. Ou se é melhor tirar e remanejar esse dinheiro lá dentro do projeto, se der. Porque é demorado, caro e dá muito trabalho. Eu acredito que não vai ter nenhum projeto que caia dentro disso. Pode falar, Natália. Oi, gente, boa noite, eu sou engenheira agrônoma. Eu estou vendo a explicação do... Acho que esse é o seu nome. Guilherme. Diga. Guilherme, boa noite, Guilherme. Estou vendo a explicação do Guilherme. Assim, vou simplificar. A licença de dispensa é só para você avisar onde você está, para o governo, né? E a fundação também tem aquele respaldo, né? Ele está licenciado, está dispensado, é só um aviso. Também pode ser da prefeitura, que todo documento hoje de e-mail já é um documento oficial, né? Outra coisa,
O RAS é um PRAD, é um programinha, um projetinho que você faz por exemplo, de 1 ano, de 2 anos, até 3 anos, que você vai plantar tantas árvores, 50 árvores agora, aí depois mais 50 depois mais 50 depois, e vai recuperando aquela área lá. Esse relatório ambiental de sustentabilidade é um programa PRAD, Programa de Recuperação de Áreas Degradadas, né? Não, Natália, aqui esse RAS aqui é outro. Esse aqui é do relatório de avaliação de impacto ambiental simplificado, tá? Não é o RAS. Seria mais ou menos o que ele projeta para recuperar uma área que ele vai afetar, né? Não, o RAS aqui, olha aqui, ó, eu vou até botar aqui de novo para você ver. E isso aí é uma coisa que o Felipe ia entrar. Ó, olha aqui, ó, tá vendo? O RAS é o relatório de avaliação de impacto ambiental simplificado, é uma versão mais enxuta do estudo de impacto ambiental. Então, ele é um relatório de impacto ambiental, utilizado para atividade de impacto moderado e menor porte. O RAS visa fornecer informações essenciais para análise do impacto sem a complexidade de um estudo completo. Entendeu? É outro RAS esse aqui. Pois é, isso que eu estou tentando explicar. Esse relatório, sem complexidade, um estudo de impacto ambiental, ele vai ver se vai degradar o solo, aí ele vai ter que fazer exames do solo, vai ter que fazer exames do ar, né, exames se contaminar a água. Então, isso são outras coisas. Isso é o estudo de impacto ambiental. Tem o pré, o perante e o depois, né, e tem todas umas outras normas, né, que pedem o E e a rima. O RAS é como se fosse um projetinho, você só diz, olha, no primeiro ano eu vou plantar tantas coisas lá, porque eu degradei tantas árvores, por exemplo assim. Ou então essa área está degradada, eu vou fazer e vai custar tanto, só isso. Sim, mas só que junto com o RAS, você precisa da licença ambiental simplificada. Sim. Pede mais um monte de documentos. Eu vou falando, eu não vou entrar em detalhe aqui. É necessário fazer, vai demorar mais, com certeza. Exato, você precisa do LAS e do RAS. Tá? Então, isso que eu estou falando, eu não vou entrar aqui em quais documentos que precisa, como é que tira. Eu acredito que não vai entrar ninguém nessa modalidade aqui. E se for entrar, aí é mais complexo, não cabe a gente aqui, aí você vai ter que procurar um técnico nessa área para fazer junto com vocês. Né? Aqui a gente não vai tirar dúvida quanto a LAS, RAS, tem um monte de especificidade, de documentação, a gente não vai entrar aqui nesse detalhe, mesmo porque eu acho que ninguém vai entrar nessa modalidade aqui. Né? Quando muito no LAS Cadastro. Se alguém entrar no LAS Cadastro, eu acho que nem no LAS Cadastro ninguém vai entrar. Né? Por isso que eu não vou aprofundar aqui do que precisa, os documentos que precisam e coisa e tal. Tá? Ô, gente, deu para entender, então, quando que é dispensa, quais atividades que precisa dessa dispensa? Deu para compreender isso? E esse RAS, ele provavelmente não precisa de assinatura de ninguém, de engenheiro agrônomo, um zootecnista, um veterinário. Aqui, só para você informar. Essa dúvida. Natália, aqui em São Paulo, o RAS, ele precisa, assim, de um técnico responsável com RT. Mas, no nosso caso, que é a Coperpesca aqui, que vai trabalhar com processamento de pescado, do pescador artesanal, a gente vai ter um processo um pouco mais complicado, que é a questão do licenciamento mesmo da unidade processadora, que o volume é um pouco alto. E aí a gente vai precisar entrar nessa documentação. Aqui no estado de São Paulo, do RAS em diante, vamos dizer, do RAS para o mais complexo, já precisa de um técnico responsável. O resto você consegue tirar diretamente no site da CETESB só com login mesmo, normal de pessoa física. Ô, gente, eu vou apresentar a vocês aqui o Felipe. O Felipe, gente, se eu conseguir falar aqui para vocês, foi em função
da paciência que o Felipe teve comigo aqui esse final de semana, acabando com o domingo dele. Tá? Eu vou apresentar o Felipe, tem uma empresa nessa área, tem ampla, né, tem muito conhecimento nessa área. Eu vou passar para ele que essas dúvidas, acho que ele é que pode tirar, porque pouco que eu sei foi ele que me falou. Né? Pode falar, Felipe. Boa noite, pessoal. Vocês estão me ouvindo bem? Que eu estou sem fone aqui. Sim. Tranquilo. Ok. Só me apresentando, igual o Guiga já me falou aí, meu nome é Felipe, eu sou consultor ambiental, já atuo há 15 anos já na área de regularização ambiental. O que eu vou explicar, o que o Guilherme trouxe aí para vocês também, é um pouco do que eu expliquei para ele pessoalmente no domingo, em relação à legislação estadual de Minas, né? Então, eu vou me ater muito aqui aos procedimentos de regularização ambiental dentro do estado de Minas Gerais, que é onde eu atuo com mais veemência. Eu já fui, inclusive, analista do órgão ambiental do estado de Minas Gerais, hoje eu atuo como consultor ambiental. Igual o Giga colocou inicialmente, o que ele mostrou, aqueles quadros que resumem o enquadramento das atividades passivas de licenciamento ambiental aqui no estado de Minas Gerais, eles estão na deliberação normativa COPAN 217 de 2017, deliberação normativa do Conselho Estadual de Política Ambiental do estado de Minas Gerais. Ela que traz todas as atividades que são passíveis de licenciamento ambiental no estado de Minas Gerais, ou seja, todas aquelas atividades que estão listadas nessa deliberação normativa do Conselho Estadual de Política Ambiental do estado de Minas Gerais, elas são passíveis de licenciamento ambiental, desde que aquela atividade atinja o parâmetro mínimo de enquadramento a ser convocado ao licenciamento ambiental no estado de Minas. Né? Igual eu cheguei a simular com ele pessoalmente no domingo, a gente pegou, por exemplo, a avicultura. O parâmetro de enquadramento aqui para você enquadrar a atividade de avicultura, se ela é passível ou não de licenciamento ambiental, é o número de aves, é o número de animais que você tem ali. Eu não lembro agora de cabeça aqui, mas, se não me engano, acho que abaixo de 500 animais você é não passivo de licenciamento ambiental por não atingir o parâmetro legal que o Estado de Minas Gerais convoca a sua atividade à regularização ambiental. A segunda hipótese que existe por licenciamento ambiental dentro do contexto da legislação do Estado de Minas, para dispensa do licenciamento ambiental, seria a sua atividade não estar listada nessa deliberação normativa do Conselho Estadual de Política Ambiental. Né? É uma segunda hipótese que a gente também consegue obter essa dispensa de licenciamento ambiental. O que eu sempre falo para as pessoas, que a certidão de dispensa de licenciamento ambiental não é um certificado de licenciamento ambiental. É igual alguém falou no início aí, eu estava ouvindo aqui. A dispensa de licenciamento ambiental é simplesmente você levar o conhecimento do poder público, do órgão estadual, né, do órgão ambiental estadual ou municipal, que você desenvolve determinada atividade em determinado local e aquela atividade ela não está sendo licenciada porque não é uma atividade passiva de licenciamento ambiental, por não estar listada na legislação que exige, né, porque para você desenvolver aquela determinada atividade, você tem que ter o licenciamento ambiental, ou por não enquadrar nos parâmetros mínimos, né, de enquadramento ali da norma que você tem que ser convocado ao licenciamento ambiental. Em Minas Gerais, hoje, existe duas modalidades de licenciamento ambiental que a gente chama. A simplificada, que aí até foi colocada aí, que dentro da modalidade de licenciamento ambiental simplificado tem duas subdivisões, que é a LAS Cadastro, que é a modalidade de licenciamento ambiental mais simples que tem hoje dentro de Minas Gerais, que, como o próprio nome diz, é basicamente um cadastro, realmente não tem estudo ambiental nenhum, é basicamente a documentação do empreendimento ou atividade, né, isso pode ser pessoa física ou jurídica, e nem sequer é exigida a anotação de responsabilidade técnica de um responsável técnico pelo empreendimento. Quando a gente entra no LAS-RAS, que é uma segunda modalidade de licenciamento ambiental certificado dentro da legislação estadual de Minas, aí sim você tem uma licença ambiental certificada, porém ela é exigida a apresentação do relatório ambiental simplificado, que é o RAS. E eles têm os termos de referência próprios para várias atividades, então, para atividade agro-pastoril, que aí entra criação de galinha, alguma outra, enfim, outras atividades, você tem um termo de referência específico que você tem que preencher. Dentro desse termo de referência, você tem que apresentar informações específicas da atividade, fazer uma breve avaliação dos possíveis impactos ambientais que aquela atividade pode causar, propor medidas de controle e mitigação
desses impactos ambientais, ou seja, até dependendo do tipo de impacto, existe até uma obrigação de você monitorar aqueles impactos, vamos supor, produção de aguardente, né, de cachaça. Então, ali, você tem uma geração de um efluente de origem industrial, que ele tem potencial de poluição do recurso hídrico, então, você tem que, dentro do RAS, apresentar um sistema de controle ambiental, um sistema de tratamento para aquele efluente, além de propor um programa de monitoramento para demonstrar a eficiência daquele sistema. Então, quando a gente entra no RAS, realmente a gente está entrando num processo, numa modalidade de licenciamento ambiental simplificada ainda, mas, porém, que exige já, nesse caso, um responsável técnico. O RAS, ele tem que ter um ART, né, um responsável técnico assinando pelo relatório ambiental simplificado. Além de alguns projetos específicos, ele tem um custo de análise maior e gera, inclusive, condicionantes da licença ambiental que devem ser acompanhadas pelo titular da licença, porque ele tem um parecer técnico emitido pelo órgão e, dentro desse parecer técnico, são colocadas condições para que aquela determinada atividade ou empreendimento ela ocorra dentro daquilo que foi apresentado ali. Saindo do licenciamento ambiental simplificado, que, pelo que eu conversei com o Giga, a maior parte dos projetos que vão ser contemplados por esse projeto de vocês e financiado pelos bancos aí não vão entrar nessa situação, mas só para situar, aí você já tem o licenciamento ambiental convencional, que aí realmente já são empreendimentos de médio ou grande porte, médio a grande potencial poluidor. Aí realmente você já entra numa esfera ainda mais complexa em termos de licenciamento ambiental, também é exigido responsável técnico, que realmente você tem estudos ambientais específicos, né? Além toda essa questão de obrigações vinculadas à licença ambiental. Dentro do licenciamento ambiental simplificado, no caso específico aqui de Minas Gerais, um ALAS cadastro não tem nenhuma obrigação ambiental vinculada, porém, o fato de eu ter uma licença ambiental simplificada, a modalidade cadastro, não me dá autonomia para poluir, né? E nem me isenta também de regularizar outros tipos de intervenção. Por exemplo, eu tenho que fazer o uso de água, por exemplo, para abastecer a minha atividade. Eu tenho que regularizar aquela captação de água, né? Às vezes, igual o exemplo de uma pessoa aqui de São Paulo que falou que vai ter que fazer um RAS lá na CETESB, lá, porque tem um beneficiamento do pescado. Aqui em Minas Gerais, o IEF ele tem um controle do pescado, que você tem que ter um cadastro junto ao IEF de origem daquele peixe. Então, você tem que ter um cadastro, você paga todo ano por ele. Então, vamos supor, uma atividade dessa aqui em Minas Gerais, teria que ver enquadramento nela na ADN Copan 217, se ela for dispensada de licenciamento ambiental em função da capacidade instalada de processamento desse pescado, ainda assim, para a associação, enfim, o empreendimento lá, está 100% regularizado perante o Estado de Minas Gerais, ele teria que ter esse cadastro junto ao IEF da origem do pescado dele, ele teria que ter um certificado de origem daquele pescado que ele está recebendo ali para ver se é de um criador do certificado, ou se vem da pesca artesanal, ou se vem enfim, a origem daquele peixe. Então, tem uma série de outros documentos que estão correlacionados ao licenciamento ambiental. Aí, até o que ficou combinado aqui, que eu tenho a plataforma própria aqui do Estado de Minas Gerais, hoje 80% dos procedimentos de regularização ambiental no Estado de Minas são feitos de forma online. Alguns municípios aqui em Minas Gerais já estão assumindo o licenciamento ambiental, né? Igual em outros estados. Em São Paulo eu já fiz alguma coisa de licenciamento ambiental. Lá eu sei que as prefeituras já têm atuado bastante. Aqui em Minas cada vez mais as prefeituras têm assumido essa responsabilidade do licenciamento ambiental. E a ideia aqui era apresentar a plataforma onde é feita essa regularização também hoje dentro de Minas Gerais, que ela está contida dentro de uma plataforma maior, que é o ecossistema, que condensa uma série de outras plataformas de regularização ambiental de Minas Gerais, que aí você tem opção de regularização de uso de recurso hídrico, regularização de outras atividades relacionadas ao IEF lá, da parte florestal, até essa parte de controle de fauna, de pesca, e a plataforma específica que está dentro do ecossistema, que seria o sistema de licenciamento ambiental, que é o SLA, que é por meio dele, aqui em Minas Gerais, que a gente tanto solicita a dispensa de licenciamento em caso estadual, né? Se o município não tiver assumido o licenciamento ambiental daquela atividade em Minas Gerais, porque quando o município assume o licenciamento ambiental de determinada atividade, o licenciamento tem que correr em âmbito municipal, né? Para ficar mais fácil o entendimento. Se aquela atividade
que vai ser licenciada, o município não tiver assumido o licenciamento ambiental dessa atividade, ele tem que ser feito em âmbito estadual. Então, partindo desse pressuposto, nessa plataforma do ecossistema, através do SLA, que aqui em Minas a gente tanto solicita dispensa de licenciamento ambiental, né, o não passível de licenciamento ambiental, essa declaração, ou por minha atividade está listada na DN Copan 217, não ter atingido o parâmetro para o licenciamento, ou pelo fato dela simplesmente não estar listada lá, e isso também me permite que eu solicite uma dispensa de licenciamento ambiental por atividade não estar listada. No caso da atividade não listada, essa plataforma nos permite fazer a descrição da atividade da forma que a gente achar melhor, a descrição é livre. No caso das atividades listadas, realmente a gente tem a lista suspensa dentro, eu vou mostrar aqui, tem a lista suspensa com todas as atividades listadas na DN Copan 217 lá, a gente vai selecionar essa atividade e vai informar o parâmetro de enquadramento dela de acordo, que isso varia de atividade para atividade. Então, tem atividade que o parâmetro de enquadramento é capacidade instalada, no caso de atividade de agroindústria, em alguns casos é capacidade instalada, os outros enfim, varia de atividade para atividade. Aí realmente a gente tem que ver lá, não tem todas de cabeça aqui, mas para a atividade agro-pastoril, por exemplo, a criação de frango lá, a gente viu que é o número de animais, né? Então, abaixo daquela faixa X ali, eu informando ali, vai ser dispensado. Porém, igual eu estava mostrando para o Giga no domingo, quando sua atividade, no caso aqui de Minas Gerais, tá? Eu tenho reforçado aqui, no caso de Minas, porque eu estou falando especificamente de Minas Gerais, eu sei que tem pessoas de outros estados aí, e esses procedimentos de regularização ambiental variam. Lógico, tem uma norma geral, igual foi citada aqui, a resolução CONAMA 237 de 97, que lista as atividades que são passíveis de licenciamento ambiental, mas ela é uma norma geral, né? Uma norma federal que acaba regendo as normas estaduais, mas cada estado tem suas peculiaridades, procedimentos de regularização ambiental, as formas de enquadramento dessas atividades passíveis de licenciamento ambiental e até mesmo de determinar o porte e potencial poluidor de cada atividade. Aqui em Minas Gerais, é igual o Giga mostrou ali, tem um potencial poluidor geral da atividade, que ele é classificado de acordo com o potencial impacto daquela atividade sobre o ar, o solo e a água, e o porte do empreendimento de acordo com o parâmetro de enquadramento dele, que ele vai ser pequeno, médio ou grande. O cruzamento dessas duas informações, você tem a classificação geral do seu empreendimento, que vai de 1 a 6 pela DN Copan 217. Então, Felipe, sim. Eu queria perguntar um negócio desse exato ponto que você está comentando, né? Então, assim, eu observei que na CONAMA 237 é bem geral. Então, por exemplo, a gente tem assim, atividades agropecuárias, projeto agrícola. Aí, o Giga estava mostrando antes, esse caso que eu observei, mas que tinha a ver com um projeto que eu estou envolvida, né? Que aí tinha horticultura. Eu tenho que verificar se aqui no meu estado, a gente também tem um correspondente, porque pode ser que não tenha horticultura aqui. E aí eu não tenho nem que pedir a dispensa, né? Então, pode ser que, no caso dos outros estados, pode variar. Então, a gente pode ter coisas que sejam diferentes dessa Copan 217. Dessa resolução do CONAMA, Isadora, é o que eu estava falando. Essa resolução do CONAMA, que o CONAMA é o Conselho Nacional de Política Ambiental. Aqui em Minas Gerais, a estrutura do Sistema Estadual de Meio Ambiente, a gente tem o COPAN, que é equivalente ao CONAMA, né? Só que é em âmbito estadual. E aqui o COPAN, ele é que definiu quais atividades que ele entende, de acordo com essa resolução CONAMA, que é mais abrangente, dentro do estado de Minas Gerais, dentro do território de Minas Gerais, quais atividades estão relacionadas na resolução CONAMA 237 que tem que ser passivo de licenciamento. E aí você pega, igual você pegou aí, projetos agroindustriais, por exemplo. Aí ele cria várias subdivisões, igual você pega essa deliberação normativa Copan 217, eu posso até compartilhar ela aqui. Ela vai da listagem A a H hoje. A listagem A é só atividade de mineração, que é muito relevante aqui no estado de Minas Gerais. A listagem G da DN Copan 217 é só atividade agro-pastoril. Aqui em Minas, a atividade de horticultura, ela é passível de licenciamento ambiental. Porém, a área plantada, ela tem que ser significativa, entendeu? Para você realmente ter que licenciar uma área de horticultura aqui em Minas Gerais. Então, igual o exemplo que você deu da horticultura, provavelmente o seu projeto, não sei qual vai ser o tamanho da área lá, que é do projeto, que ela vai ocupar, mas muito provavelmente aqui
um projeto de horticultura, mas eu vou te falar que 99% deles vão ficar fora do licenciamento ambiental, porque não vai atingir a área mínima que é necessário obter um licenciamento ambiental, ainda que seja uma modalidade de licenciamento ambiental simplificado, para poder regularizar essa atividade do ponto de vista ambiental, entendeu? Então, realmente tem que observar essa legislação estadual caso a caso. Em cada estado, cada um vai ter que fazer essa leitura da norma estadual ali para entender se a atividade está listada, né, na norma estadual ali, se ela está listada de acordo com o que ela está listada lá, se ela enquadra em licenciamento ambiental ou não. Porque a regra dessa dispensa do licenciamento ambiental está prevista em norma federal. Então, ela emana para os estados também. Mas aí cada estado tem a autonomia de determinar qual atividade que ele entende de acordo com a legislação geral federal lá, do que ele convoca ou não para o licenciamento ambiental, como ele concede essa dispensa de licenciamento ambiental ou não, né? Aí varia de estado para estado. Igual no domingo, eu falando com o Giga, a gente trabalha em parceria com o Sebrae de Alagoas, e a gente pega muito pequena agroindústria, laticínio, fábrica de produção de geleia, varia muito. Abatedor, processamento de carne, e lá, por exemplo, laticínios. Aqui em Minas Gerais, a atividade de produção de laticínios ela é enquadrada pela norma estadual aqui com capacidade instalada. Então, laticínios aqui em Minas Gerais, que tem até 30 mil litros de leite de capacidade instalada para receber o leite, processar e fazer queijo, iogurte, tal, ela é passível de licenciamento ambiental certificado, um ALAS cadastro. Aí já um laticínios lá em Alagoas, o parâmetro de enquadramento da legislação estadual de Alagoas, a resolução lá do Conselho Estadual de Política Ambiental de Alagoas, já fala que o parâmetro de enquadramento da atividade de laticínios em Alagoas é área construída. E lá, laticínios acima de 50 metros quadrados a 500 metros quadrados de área construída já tem que ter um licenciamento ambiental, e lá meio que você faz um estudo ambiental de avaliação de impacto, ele é mais resumido, obviamente, né, um estudo mais simplificado, mas lá você tem que fazer realmente um estudo de impacto ambiental daquele laticínios que ocupam a área lá, sei lá, de 150 metros quadrados, que processa 400, 500 mil litros de leite por dia. Acho que aqui laticínios aqui em Minas Gerais, abaixo de 500 litros por dia, nem é passível de licenciamento ambiental. Lá, com laticínios de 400 litros de leite por dia, você tem que ter licença ambiental, e lá não é simplificada. Lá você tem que passar pelas 3 fases do licenciamento ambiental. A licença prévia, né, que avalia a questão locacional de viabilidade ambiental do empreendimento ou atividade. A fase de licença de instalação, que efetivamente autoriza a instalação do empreendimento, e a fase de licença de operação, que autoriza a operação da atividade, entendeu? Então, lá ainda você passa pelas 3 fases do licenciamento. O máximo lá que você consegue é a concomitância da LP e da LI, da licença prévia de instalação, para depois pedir a sua licença de operação. Eu estava falando com o Giga, esse caso de Alagoas é muito interessante, porque lá o argumental, inclusive, exige que você tem que fazer um protocolo junto ao IFAM, que aí você tem que preencher uma ficha de caracterização da atividade, submeter o IFAM, para o IFAM gerar uma manifestação falando que seu empreendimento está falando de coisa pequena, não é de grande indústria, não. Seu empreendimento não tem potencial impacto sobre o patrimônio arqueológico e cultural. Então, lá, o nível do licenciamento lá é muito diferente do que a gente vê aqui em Minas Gerais. Obviamente, aqui em Minas, quando você começa a entrar em atividades com maior potencial poluidor e degradador, né, vai aumentando essa classificação, obviamente, também o nível de complexidade vai aumentando. Mas essa revisão que teve da publicação com a DN Copan 217 de 2010, apesar dela ser de 2017, ela foi publicada em março de 2018, ela também revisou muitos parâmetros de enquadramento de várias atividades. Uma delas foi o laticínios. Antes, o laticínios, para ter licença ambiental simplificada aqui em Minas, era até 15 mil. Com essa revisão da norma, passou para 30. Então, é importante, né, cada um dentro do contexto de cada estado que vai estar alocado o projeto, e tem que fazer essa leitura da norma estadual, que acaba refletindo também no enquadramento do município, porque o município não pode ter um enquadramento diferente do estado, ele pode até criar uma restrição maior, mas ele não pode fugir da regra estadual nem da federal, né? Tem uma questão de hierarquia das normas, né? Ô, Felipe, eu acho que eu botei até aqui na tela, só para esse caso que ela falou, está aqui, ó, esse aqui é o do Cian, tá? Que eu peguei essa tabela aqui. Sim.
Então, abaixo de 5 hectares de área útil, eu já expliquei isso, mas se você quiser reforçar, não é a área de horta, é a área útil da horticultura. Aí, é igual, voltando, né, gente? Talvez eu seja um pouco repetitivo falando que eu estou falando de Minas, porque, igual esse exemplo aqui que nós estamos usando, é da legislação específica aqui do Estado de Minas Gerais, ou seja, o que está aqui, muito provavelmente, não vai se aplicar a outras situações em outros estados. No caso aqui, igual esse exemplo da horticultura, até 5 hectares de área útil, a hora que você vai nessa norma estadual aqui de Minas Gerais, que é a DN Copan 217, ela tem um glossário no início dela lá, que ela deixa bem claro o que é área útil para atividade agro-pastoril lá para a horticultura. Ou seja, é a área de cultivo propriamente dita e toda a infraestrutura necessária ao desenvolvimento da atividade. Então, se eu tenho um galpão de apoio ali, onde eu tenho as caixas, onde eu faço o processamento básico daquela hortaliça que eu colho ali, uma lavagem, para encaixotar ela para despachar, para comercialização, essa área entra na área útil. Então, seria a área plantada, mas a infraestrutura de apoio para o desenvolvimento da atividade. Então, se eu tenho um reservatório para fazer irrigação, esse reservatório entra. Eu tenho um galpão, toda essa infraestrutura do entorno do empreendimento ali entra nesse somatório dessa área útil. Então, essa área útil não pode ultrapassar 5 hectares. Se passar de 5 nesse caso, você teria que fazer um ALAS-cadastro. E aí, aqui em Minas Gerais, entra aquela questão também dos critérios locacionais que o Giga colocou aí. Essa DN Copan 217 instituiu na tabela 4 dela, esses critérios locacionais, que tem uma plataforma, até mostrei para ele, a gente até fez o exercício, não vou ficar aprofundando nisso aqui, mas só para vocês entenderem, tem uma plataforma onde que a gente consulta. Então, os critérios locacionais aqui de enquadramento, por que de enquadramento? Porque a depender do critério locacional e do peso que ele tem, que é de 1 ou 2, ele pode influenciar na modalidade do licenciamento ambiental. Então, o que acontece? Se eu tenho um empreendimento, uma horticultura classe 2, LAS-CADAS, que é a licença ambiental mais básica que eu tenho, mas se eu tenho uma incidência de um critério locacional de peso 1, por exemplo, eu estou na zona de amortecimento da reserva da biosfera da Mata Atlântica. Então, esse critério locacional ele tem peso 1. A hora que eu vou lá na DN Copan 217, eu cruzo a classe 2 com critério locacional de peso 1, eu saio de uma licença ambiental certificada LAS-CADAS, que é a mais simples, com a LAS-RAS. Aí eu vou ter que fazer um RAS para me obter a minha licença ambiental, mais o estudo específico referente ao critério locacional que incidiu sobre a minha atividade, que no caso aqui eu dei um exemplo da reserva da biosfera, da Mata Atlântica, que aqui em Minas Gerais nós temos 3 reservas da biosfera, a da Mata Atlântica, da Serra do Espinhaço e da Caatinga. Todas 3, ela tem um zoneamento que é estabelecido pelo programa lá, que instituiu essas reservas da biosfera, da Unesco lá. Então, ela tem a zona núcleo, que usualmente coincide com o limite de unidade de conservação do grupo Proteção Integral, a zona de amortecimento, que normalmente está no entorno dessas unidades de conservação do grupo Proteção Integral, e a zona de transição, que está no entorno da núcleo. Então, você pode cair... Esse critério locacional, igual no caso de uma horticultura igual a esse aqui, ele não te impede a regularização, mas ele te gera uma obrigação a mais, de você ter que apresentar um estudo mais robusto, partir para um procedimento de regularização ambiental mais completo, que seria, nesse caso, igual eu dei aqui, um RAS, né, com atividade dessa de horticultura, que é, a princípio, uma atividade de baixo impacto, e além de um estudo específico referente a esse critério locacional da reserva da biosfera, que no caso aqui de Minas Gerais, o órgão licenciador aqui, ele disponibiliza termos de referência para todos esses estudos, entendeu? Esse critério locacional, o estudo, ele vem uma série de perguntas orientativas que você tem que responder com base na avaliação dos impactos daquela atividade. Aí vem lá, se seu empreendimento vai ter impacto na questão de paisagístico, do turismo, de uso de plantas medicinais, enfim, tem uma série de perguntas ali e você tem que fazer uma avaliação item a item ali, mas aí aumenta a complexidade do licenciamento, você passa a demandar um técnico, você passa a ter um custo maior, que é igual o Giga falou aí, o LAS-RAS aí, R$2.000 e poucos, é só a taxa de análise do órgão. Ainda você tem uns custos que você teria que ter um técnico para estar elaborando esses estudos, tirar uma ART e acompanhar todo o processo de licenciamento ambiental ainda, né? E um processo desse aí, pela legislação estadual aqui, um LAS-RAS, o Estado, uma reunião que eu tive no órgão ambiental aqui, eles estão dando mais ou menos 45 dias para liberar um RAS desse, na média, aqui em Minas Gerais.
Um alas-cadastro, eles pedem em torno de 20 a 30 dias. E um não passível, que nem é licença, né? Igual está no próprio site da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Minas Gerais, eles pedem em média 10 dias para te liberar um certificado desse de não passivo, independente da sua atividade ser listada como uma atividade passiva de licenciamento ambiental, mas vai ter a dispensa por não ter enquadramento, né, que convoca o licenciamento, ou por não estar listado. E ainda assim tem um custo, né, de 60 e poucos reais. Não é dias corridos não, tá, gente? Isso tudo que ele falou é dias úteis. Então, 45 vai para quase 60 dias úteis. Porque ainda você deu um azar, se tiver um feriado no meio do caminho, aí emenda quinta e sexta, e aí para o processo, entendeu? Ô, Felipe, eu acho que você podia entrar naquele estudo de caso. Como é que faz, do Estado de Minas Gerais, no sistema, como é que você tira uma dispensa de licenciamento ambiental? Tá, eu vou fazer uma simulação aqui, igual o Giga tinha me pedido, eu vou fazer 2 exemplos práticos aqui para a gente entender. Eu vou pegar uma atividade que está listada na norma estadual aqui, que é passível de licenciamento, mostrar como que a gente faz, né? Essa solicitação de dispensa de licenciamento ambiental, e a hipótese da sua atividade não estar listada na norma estadual e a gente também pedir essa dispensa de licenciamento ambiental. A gente vai ver que a principal diferença que vai ter nos 2 casos no primeiro, a gente vai informar a atividade conforme a lista suspensa que está disponível na própria plataforma, e a gente vai ter que informar a localização dessa atividade, porque dentro da plataforma ela vai abrir uma tela que ela busca a imagem do Google Earth lá, que a gente tem como ou subir já um arquivo previamente delimitado pela gente, ou pode ser delimitado dentro da própria plataforma, igual eu vou fazer aqui. No caso da atividade não listada na legislação estadual, então ela é dispensada de licenciamento ambiental por não estar listada lá como uma atividade passiva de licenciamento ambiental, ela já desobriga da gente apresentar a localização de onde vai se dar aquela atividade, tá? Eu vou entrar aqui, já até loguei, mas espera aí que eu tenho que compartilhar minha tela. Compartilhou aí? Tá dando para vocês enxergarem? Sim, deu para ver. Então tá bom. Aí aqui eu estou tendo o meu login aqui, e outra coisa que eu estava falando para o Giga. O interessante é cada um ter o seu login, né? Então eu estava falando que o perfil muito das pessoas que vão ser atendidas aí, né, pelo projeto, são associações. Então, eu estava até explicando para ele, no caso aqui de Minas, né? O correto é cadastrar o representante legal da associação, no caso o presidente, que vai ser eleito lá em ata, lá, o CPF dele, depois cadastrar o CNPJ da associação para que a gente tenha essa dispensa de licenciamento ambiental emitida em nome da entidade, né? Isso é uma garantia para ela, até para a questão do financiamento do próprio projeto, como para o futuro, né? Eventualmente chegou uma fiscalização ambiental ali, você tem como demonstrar que você buscou a regularização ambiental, porém você não a tem porque você é dispensado de licenciamento ambiental, você vai ter um documento oficial que comprova isso, né? Então eu vou aqui, ó, nova solicitação. Então, aqui é uma nova solicitação que eu vou fazer. Como eu estou trabalhando no meu CPF aqui, eu vou marcar aqui. E nesse caso aqui, você vê que tem a opção da pessoa física, né, no CPF, e a pessoa jurídica. Como aqui eu estou no meu cadastro, no meu CPF, eu vou fazer a simulação como pessoa física. Mas se tivesse um CNPJ cadastrado, vinculado aqui, ou como representante legal, eu conseguiria fazer essa solicitação no CNPJ. Aí, essa tela inicial aqui, qual que é a primeira pergunta que é feita aqui? A atividade executada no empreendimento está listada na DN Copan 217? Aí entra aquela primeira hipótese que eu falei. Se eu marcar, vou fazer a primeira que sim. Aí, a partir do momento que eu informo que ela está listada, ele me abre aqui uma série de questionamentos. Aí vem a segunda pergunta. Trata-se de atividade que abrange
Trata-se de atividade que abrange somente o transporte rodoviário de produtos e resíduos perigosos? Não, que não é meu foco aqui, porque essa atividade ela tem um licenciamento específico para ela. Aí vem uma série de perguntas aqui que a gente tem que levar em consideração, que não é critério locacional, mas que aqui, pela legislação estadual, tem que ser levado em consideração, que a depender da resposta que eu der aqui, pode, mesmo que eu enquadre na dispensa de licenciamento ambiental, pode ser exigido algum documento específico de algum órgão interveniente. Então, qual é a primeira pergunta? O empreendimento ou atividade está localizada ou está sendo desenvolvida em área indígena? Eu vou marcar tudo aqui que não. Quilombola, mesma coisa. O empreendimento ou atividade está localizado ou está sendo desenvolvido em área quilombola, não. Em APA, né, que é a área de preservação municipal ambiental. Se tem caráter militar. Se a área diretamente afetada, né, onde que a área diretamente afetada aqui na linguagem da legislação estadual, não só estadual, né, na linguagem da legislação ambiental, a área diretamente afetada é onde efetivamente você vai desenvolver um empreendimento, vai ocorrer todas as intervenções ali. Se ela abrange outros estados, porque caso abranja mais de um estado, o licenciamento ele pode ser remetido para o IBAMA, né, passa a ser um licenciamento federal, que quando o empreendimento ele afeta mais de um estado, o licenciamento passa a ser competência do estado, da União, né, passa a ser um licenciamento federal. Não é o caso, né, usina hidrelétrica, nem atividade relacionada à infraestrutura de pavimentação de rodovia. A atividade sob pedido de licenciamento ambiental apresenta sua área diretamente afetada ou área de influência direta com abrangência em mais de um município. No caso aqui de Minas Gerais, essa pergunta ela é relevante porque o licenciamento ambiental aqui é regionalizado. Então, se eu não me engano, são 7 ou 8 regionais. A nós aqui, que estamos aqui em Viçosa, nós pertencemos aqui à Unidade Regional de Regularização Ambiental da Zona da Mata, que fica em Ubá, que é a 60 quilômetros aqui de Viçosa. Aí, se eu vou lá para o norte de Minas, eu tenho a Unidade Regional de Regularização Ambiental do Norte de Minas, que fica em Montes Claros. Por isso, essa pergunta aqui, porque o município, para informar o meu licenciamento, ele tem que estar vinculado àquela regional. Aqui ele vem perguntando a situação do meu empreendimento ou atividade em relação à regularização ambiental, se já teve em algum momento. Eu estou tratando aqui uma hipótese que eu nunca tive nenhuma licença, então não teve, vou informar como uma nova solicitação. Aí ele pergunta se no período, né, teve alguma solicitação, alguma solicitação de licença junto ao órgão, eu vou informar que não. Salvar, avançar. Aí aqui eu vou informar a atividade que eu vou desenvolver. Essa que é a lista suspensa que eu estava falando. Então aqui são todas as atividades que estão listadas na DN Copan 217, que são passíveis de licenciamento ambiental no estado de Minas Gerais, né? Então, a listagem aqui pega toda a atividade de mineração. Então, pelo que eu estava conversando com o Guiga, as atividades que nós vamos desenvolver lá estão todas na listagem G, que é a atividade agro-silvopastoril. Então, vamos aqui. Avicultura, né? Fazia a mesma simulação que eu fiz com ele lá. A gente informou 500 cabeças, tá vendo? Então, aqui, ó, descrição da atividade e a quantidade. Aí, aqui ele me dá o parâmetro de enquadramento igual está na norma lá, né? O parâmetro de enquadramento é unidade. Então, é o número de cabeças. Eu vou mandar adicionar. Aí ele já colocou aqui o código da atividade, a descrição da atividade, o número de animais, né? Aqui ele já me deu a descrição da atividade. Como é uma atividade que está listada na DN Copan 217, eu tenho que informar a localização dela, onde ela vai ocorrer. Aí aqui eu tenho opção, aqui no caso de Minas Gerais, de... Vou ver se eu vou conseguir. Subir com esse arquivo previamente aqui ou desenhar essa geometria aqui na própria plataforma. Eu estou fazendo aqui de forma grosseira, só para exemplificar. Aí, tá vendo? Ó, o aviso que ele já me deu aqui.
a atividade não passível de licenciamento. Deseja prosseguir com a solicitação para emissão de certidão de dispensa? Ou seja, a própria plataforma, na hora que eu fiz a caracterização da atividade, já me chamou a atenção. Falou, olha, sua atividade não é passível de licenciamento ambiental. Ainda assim, você tem interesse em obter uma certidão de dispensa? Sim. Aí aqui ele me pergunta se trata de alguma dessas hipóteses aqui, associação ou cooperativa de catadores de materiais recicláveis, empreendimento RPPN, com mais de 20% de área total do imóvel, microempresa ou microempreendedores individuais. Por que isso aqui? Porque tem uma legislação que, se eu me enquadro em uma dessas hipóteses aqui, eu consigo ter isenção da taxa para emissão da certidão de dispensa de licenciamento ambiental, e mesmo... Sim. Você pode agricultor familiar aí, porque é tudo agricultor familiar. Aí tem que ver. Aí a gente pode informar o agricultor familiar, no caso aqui, específico para Minas Gerais, se a solicitação da dispensa for no CPF da pessoa. Se for no CNPJ de uma associação, a gente tem que ver. Porque aqui, eu vou até fazer um teste aqui, então, só para a gente ver o que ele vai nos pedir aqui ao final, aqui em termos de documentação. Eu sei que quando é pessoa jurídica, ele exige uma declaração da junta comercial de que é microempresa, porque microempresa tem isenção de taxa. Aí tá vendo? Ele pediu aqui, ó. Vamos ver aqui. Exercício de atividade sob pedido com valor de parâmetro abaixo do limite estabelecido. Tá vendo? Ele já está informando que a atividade que eu informei, ela está abaixo do parâmetro estabelecido, mínimo, da DN Copan 217, a partir do qual o licenciamento ambiental é exigido, resultando na dispensa da obtenção de submeter o processo de licenciamento ambiental. Vamos avançar. Aí aqui no final ele vai me falar a documentação que eu vou precisar juntar. Aí ele me pediu aqui, ó, declaração de aptidão ao PRONAF, emitida por entidade credenciada junto ao governo federal. Porque se eu não tivesse informado que eu não me enquadrava em nenhuma daquelas hipóteses ali, ele geraria uma taxa de 60 e poucos reais. Mas como eu informei, eu tenho que comprovar que realmente eu me enquadro naquela condição para ter isenção da taxa. Se eu tivesse informado que não, o próximo passo seria gerar a taxa que eu iria recolher de 60 e poucos reais para ter a minha solicitação de dispensa de licenciamento ambiental analisada pelo órgão e emitida. E essa dispensa, ela não tem prazo de validade, tá? A dispensa de licenciamento ambiental, aqui no caso de Minas Gerais, ela só perde a validade caso aquela atividade que você desenvolve venha a ser você passe, né, no caso aqui do nosso exemplo, da avicultura, eu atinjo aquele número X de animais que eu tenho que ter licença, aí mesmo eu tendo a dispensa de licenciamento, eu teria que buscar essa regularização, ou no caso, que é o próximo que nós vamos fazer aqui, da atividade não listada, se minha atividade passar a ser listada na norma e ser passível de licenciamento ambiental. Aí também, para me ficar de acordo com a legislação, eu teria que buscar essa regularização. A gente já faz a próxima simulação aqui. Pode seguir a próxima e depois a gente debate mais alguma coisa. Pode ser, né? Tem gente que levantou a mão com dúvida. Tá. Raquel? Deixa ele terminar, eu espero. Tá. Hermes? Eu vou fazer a próxima aqui que a gente... Hermes, você tem alguma dúvida em relação a esse que ele fez? Só perguntar se esse ecossistemas, Sim. Esse site, ele vale para o Brasil inteiro ou é só para Minas? Só para Não, Minas. esse aqui é específico para Minas Gerais. Tá? Por isso que eu estou falando desde o início que eu entrei aqui, né, que eu estou explicando, todas as explanações que eu dei aqui, eu dei alguns exemplos aqui de outros estados, mas esse modelo, né, essa simulação que eu fiz aqui, ela é específica para o estado de Minas Gerais, né? E para quem está em outros estados aí, vai ter que buscar as plataformas específicas que atendem a cada estado. E se for por licenciamento, por exemplo, essa plataforma aqui, mesmo que você esteja em Minas Gerais, ela só vale por licenciamento estadual. Se a atividade que você tiver que buscar a regularização, ela já tiver sob responsabilidade do município, onde vai se dar a atividade, licenciar, você já não vai usar essa plataforma. Você vai buscar a prefeitura, a Secretaria de Meio Ambiente do município e atender os requisitos e os procedimentos que ela estabelecer para você obter essa dispensa de licenciamento ambiental ou a licença ambiental, se couber.
entendeu? Isso aqui, essa plataforma ela é exclusiva por licenciamento estadual de Minas Gerais. Vamos fazer a segunda aqui. Aí aqui, pessoal, só para vocês verem aqui, nesse caso aqui, eu tenho alguns CNPJs vinculados ao meu cadastro aqui, porque eu sou representante legal deles. Então, é o exemplo que eu dei, né? No caso de uma associação, o presidente da associação se cadastraria e cadastraria o CNPJ da associação, da entidade, ao cadastro dele aqui, para ele poder fazer toda a movimentação, toda a emissão dos documentos no CNPJ da instituição. Ó, sai. Então, vamos lá de novo, nova solicitação. Agora, essa aqui eu vou fazer considerando a hipótese que nossa atividade não está listada na legislação estadual aqui de Minas Gerais. Novamente, vou fazer como pessoa física. Então, a primeira pergunta que me vem aqui, a atividade executada no empreendimento está listada na ADN Copan 217? Não. Há interesse em obtenção de certidão, ou seja, o próprio sistema, a própria plataforma chamou a atenção. Eu já informei que a atividade não está listada, ou seja, se ela não está listada, ela não tem obrigação de ter licença ambiental. Aí ele já me pergunta, há interesse em obter certidão de dispensa de licenciamento ambiental? No meu caso, sim. Aí, aqui é o que eu falei. Aqui a gente pode, eu não vou escrever nada, não. Aqui eu posso escrever do jeito que eu quiser a atividade, eu fico livre para escrever do jeito que eu quiser aqui, a caracterização da minha atividade aqui. Eu mando adicionar, gravado com sucesso, ou seja, a caracterização da minha atividade está ali. Eu posso até adicionar mais de uma atividade na mesma declaração, nesse caso aqui, ou até mesmo na atividade que está listada na DN Copan 217, eu preciso fazer um não passível de licenciamento, uma dispensa de licenciamento ambiental, aqui no caso de Minas, licenciamento estadual, para cada atividade. Eu posso listar tudo numa única solicitação. Só que, se alguma das atividades que eu listar ali der licenciamento ambiental, você vai ser convocado. Então, todas as atividades realmente têm que ser enquadradas como não passível de licenciamento, né? Tem que ser dispensada. Aqui eu vou marcar nenhuma, né, das alternativas acima, só para a gente ver que ele não vai pedir documento nenhum. Aí ele reforça aqui, né, que a atividade sob pedido de licenciamento ambiental não se encontra listada na DN Copan 217/2017, encontra-se dispensado desse processo. Né? Então, aqui no caso, como ele vai gerar a taxa aqui, então ele não me pediu nenhum documento. O próximo passo aqui, se eu prosseguir, só para vocês verem aqui, salvar, avançar, mas eu não vou, porque senão ele vai gerar a taxa. Aí ele me pergunta se eu tenho certeza, se eu der sim aqui, ele já gera um documento de arrecadação estadual automaticamente. E você recebe em 10 dias úteis. Aí o que acontece? A partir do momento que ele gerar a taxa ali, eu efetuo o pagamento dela, e leva até 48 horas para ela acusar no sistema para cair lá para o pessoal do órgão ambiental da regional que vai analisar a sua solicitação. Por isso que eles falam em 10 dias úteis, porque aí leva até 48 horas, porque enquanto a taxa não é paga, isso independente de ser aqui em Minas Gerais, independente de ser... Independente de ser licenciamento ambiental ou dispensa de licenciamento ambiental, o processo só fica disponível para o órgão a partir do momento que a taxa, o pagamento da taxa acusa na plataforma do ecossistema. E isso leva até 48 horas. A partir pagou, a solicitação está disponível lá, eles têm até 10 dias úteis para se manifestar. Obviamente, um não passivo ele pode ser negado. Eu já tive situações Obviamente, eles não vão se manifestar em 10 dias, tem que deixar claro isso, né? Que é um estado inteiro que eles trabalham, né?
Então, Lógico, não estou entrando nem no mérito assim, do prazo do órgão, porque assim, eu nem julgo o prazo do órgão, não, cada um tem seu prazo, aí já não é com a gente, né? Como se diz, como dentro da consultoria, o que eu sempre falo, a gente tem controle sobre o nosso prazo, porque muitas vezes um cliente pergunta, quanto tempo leva para sair uma licença? Eu falo, olha, por lei eu tenho como te falar, um processo de licenciamento ambiental convencional em Minas Gerais aí, por lei, o órgão ambiental tem até 6 meses para se manifestar no processo. Se for um processo passivo de ERIMA, né, que o ERIMA é o estudo máximo em termos de avaliação de impacto ambiental no Brasil, aí, o órgão ambiental tem até 12 meses para se manifestar no processo. E quando eu digo manifestar, às vezes é só te pedir uma solicitação de complementação de estudo. Não necessariamente ele tem que fazer sequer uma vistoria no local ali onde vai se dar o empreendimento dentro desse prazo de 12 meses. Ou essa manifestação dentro do prazo de 12 meses pode ser até audiência pública, no caso de ERIMA. Então, assim, o prazo do órgão ambiental está relacionado também com os prazos legais que ele tem previsto. A legislação já previu os prazos de análise que o órgão tem. Então, assim, a partir do momento, isso é uma estimativa, obviamente, pode levar menos de 10 dias, pode levar mais de 10 dias, vai depender do momento, da demanda, enfim, cada caso é um caso, né? Mas seria isso. Se vocês quiserem, a título de exemplo, a gente pode até fazer uma simulaçãozinha aqui de um LAS-cadastro, por exemplo, para vocês verem como é que já muda um pouco. Não, o LAS-cadastro aqui em Minas Gerais já não exige projeto, mas exige alguns documentos específicos e as perguntas que vão ser feitas para a gente já são mais amplas para caracterizar um empreendimento. Aí já vai entrar na questão se há intervenção em recurso hídrico, se há intervenção, algum tipo de intervenção ambiental. Quando a gente fala intervenção ambiental, dentro da regularização ambiental, se existe algum tipo de intervenção em vegetação nativa, enfim, aí a coisa já começa a ficar um pouco mais complexa, inclusive a própria caracterização do empreendimento dentro da plataforma. Tá? Ô Felipe, sim. Eu acho que aí entra muita especificidade, sim. E eu acho que, pelo menos em Minas, e isso vai variar, aí sim vai variar mais de estado para estado, e eu acho que em Minas Gerais, onde eu sei, não vai ter nenhum caso que vai precisar, todos os projetos vão ser isentos. Uhum. Né? Se tiver algum caso, procurar a gente, que aí a gente pode fazer um passo a passo aí. A gente faz uma avaliação e dá as coordenadas aí. E dá as coordenadas. Eu acho que fazer agora não tem necessidade. Ok, perfeito. Não. Ô, gente, alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Aproveita o Felipe aí. Alguma coisa técnica, né? Eu quero. Sim. Ô, Felipe, é o seguinte, a gente tem que ver como que é diferente as normas aí de Minas, por exemplo, para a CETESB, a lei, né? Para a CETESB aqui de São Paulo. Uhum. Tá? No caso aí de avicultura, que aí tem 5 mil indivíduos, sei lá, 20 mil indivíduos. Aqui em São Paulo, presta atenção. Sim. Você não precisa de licenciamento, segundo está escrito, eu copiei lá da CETESB, atividade de avicultura com capacidade de criação menor ou igual a 200 mil indivíduos. Olha a diferença. E diz o seguinte, a instalação e operação das atividades depender, nesse caso, né? Nesse caso aqui, de menos de 200 mil indivíduos, dependerá unicamente da obtenção da declaração de conformidade da atividade agropecuária emitida pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento. Eles nem te dão a licença, eles te mandam ir para a agricultura. Para a agricultura. A Secretaria de Agricultura manda, está aqui até num PDF e tudo, dizendo, ela que te dá a declaração de isenção. E diz justamente isso, agricultura com capacidade de criação menor ou igual a 200 mil indivíduos, copia a lei da CETESB nessa declaração, tá? E a Secretaria Estadual de Agricultura faz essa declaração de isenção de licenciamento. Não é a CETESB que te dá, ele te encaminha para outro órgão. Então, cada estado é um estado. E, inclusive, a legislação é diferente. Veja, de 20 mil para 200 mil, a diferença que é de Minas absurda, São Paulo. Né? Então, eu já fiz um licenciamento ambiental em São Paulo pela CETESB. Ele é infinitamente mais simples do que aqui em Minas Gerais. O licenciamento aqui em Minas Gerais,
onde eu atuo há mais tempo e com mais frequência, ele é muito complexo. A vantagem daqui é assim, que tem tempo de referência para tudo, mas a legislação mineira ela é bem restritiva, bem mais restritiva. E aqui tem um detalhe, né? Aqui tudo também tem um custo, né? Todos os procedimentos, até os mais simples, algumas intervenções em recursos hídricos, algum tipo de intervenção em recursos hídricos, algum tipo de regularização em recursos hídricos, realmente, como ela é passível só de cadastro, aí não tem custo de análise. Mas se envolve algum tipo de análise, também tem um custo. Entendeu? Só não tem custo aqui porque não tem análise. Não fala nada de horticultura. Aí é que entra aquela questão da CONAMA lá que a gente falou, da 237 e 97. Ela é uma norma geral, né? E a partir dali, cada estado vai dando seu desdobramento e interpretação. Então, ela assim, é uma referência, mas a hora que você vem para o estado, muda muito de estado para estado. E assim, quando no nosso estado não é mencionado, por exemplo, esse caso da horticultura, ou no meu caso aqui, eu estava vendo que a gente vai fazer uma estufa. Aí, pela 237, beneficiamento consta em atividades que são licenciáveis. Mas quando eu entro na legislação do estado, só tem secagem mecânica de grãos. E uma estufa não é uma secagem mecânica, né? Então, no meu estado não precisa. Aí o próximo passo, eu tenho que consultar o município, eu paro por aqui, o que a gente faz agora? Aqui, em qual estado você está, Isadora? No Espírito Santo. Espírito Santo. O Espírito Santo eu mexo pouco. Mas eu sei que no Espírito Santo tem muitos municípios já assumiram o licenciamento. O licenciamento ambiental foi transferido para os municípios, a lei complementar 140, que é uma lei federal, que delega para os municípios o licenciamento ambiental de atividades onde o impacto ambiental é considerado local, ou seja, se aquele impacto daquela atividade ou empreendimento está limitado ao território daquele município, ele tem competência para licenciar, porque quem tem competência para legislar sobre o uso e ocupação do solo do município é o próprio município. Aqui em Minas, no site da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, eu tenho, dentro do site aqui, eu consigo consultar qual município. Vamos supor aqui, Ubá, que é a vizinha a nós aqui em Viçosa, né? Ubá mesmo, a prefeitura de Ubá, ela assumiu o licenciamento ambiental e eu consigo ver quais atividades que o município licencia. Por exemplo, eu passei aqui uma situação aqui de um cliente que é uma indústria de laticínios. Para laticínios, tem 3 atividades dentro da legislação mineira aqui que são passíveis do licenciamento ambiental. 2, o município onde ele está localizado estava licenciando. Então, primeiro, para ele poder instalar a indústria dele, nós fizemos o licenciamento municipal e ele pretende fazer uma ampliação que envolve uma terceira atividade, que é a concentração de soro e leite. Esse município onde ele está não assumiu o licenciamento, ele vai ter que partir para um licenciamento estadual. O que eu te recomendo no caso do Espírito Santo? Você consultar se o município onde vai se dar o projeto está licenciando, e aí você fazer um contato direto com a prefeitura, porque, veja bem, quando o município assume o licenciamento ambiental, ele, até para te dar uma dispensa de licenciamento ambiental, ele pode exigir algum documento além do que o Estado exige. Aqui em Minas Gerais, uma dispensa de licenciamento ambiental em âmbito estadual, não me exige 0 documento, não tem que apresentar nada. Eu só tenho que pagar a taxa, eles vão analisar meu pleito, eles estando de acordo, eles vão emitir minha certidão. Mas se eu for para o município, mesmo que o município me dá uma dispensa de licenciamento ambiental, ele pode exigir algum documento específico, entendeu? Se tiver na competência do município a regularização. É igual esse exemplo que eu dei, né, do município ter o poder de legislar sobre o uso e ocupação do solo dele. Quando eu estou no licenciamento ambiental aqui em Minas Gerais, eu já estou falando de lá, cadastro em diante, todo o processo de licenciamento ele tem que ser acompanhado de uma declaração de conformidade com as leis de uso e ocupação do solo do município. Ou seja, eu vou chegar para o município aqui de Viçosa, por exemplo, onde eu estou, eu quero licenciar, seja, uma horticultura, um laticínios. Aí eu tenho que obter uma declaração do município aqui de Viçosa, testando que o meu empreendimento está em conformidade com as leis de uso e ocupação do solo do município de Viçosa. Tem município que simplesmente você chega na prefeitura e pede essa declaração, ele te dá. Tem município que você vai pedir essa declaração, ele te exige que você apresente todo o processo de licenciamento aqui em caso de Minas Gerais, tá? Só um exemplo, só para você entender. Ele me exige
que eu apresente todo o processo de licenciamento ambiental que eu estou submetendo ao Estado, para ele analisar. A partir da análise dele, ele vai remeter isso para o Conselho Municipal de Política Ambiental, para o CODEMA, para daí o CODEMA deliberar se vai me dar ou não essa declaração. Então, quando vem para o âmbito municipal, é interessante você fazer o contato direto com aquele município, verificar se ele tem a competência para regularizar aquela sua atividade e verificar junto à Secretaria de Meio Ambiente do município como que é o procedimento que ela faz para te dar uma declaração de não passivo do licenciamento ambiental. Entendeu? Porque aí, nesse caso, realmente, o município ele pode falar, não, beleza, sua atividade não é passível, mas para me te dar essa declaração, gostaria que você me apresentasse, sei lá, o laudo do técnico da Ematec, sua atividade atende ao parâmetro da agricultura familiar. Estou dando um exemplo aqui, um chute, só um, né? Eu quero que você me apresenta... beleza, então, para sua atividade aqui, que é uma estufa lá para produção de hortaliça, eu não vou te exigir a licença, não. Mas essa atividade demanda o uso de recurso hídrico. Você tem outorga de água? Ele pode exigir. Não, então me apresenta a regularização do uso da água. Você está na área rural? A propriedade onde vai se dar a atividade está cadastrada junto ao CAR, lá o Cadastro Ambiental Rural, preciso do CAR. Então, o município pode começar a entrar nessa seara, de começar a te exigir alguma documentação específica para te dar, às vezes, até uma declaração que aquela atividade em si não é passível de licenciamento ambiental. Então, aí tem que ver junto ao município, é o conselho que eu te dou, realmente verificar isso. No Espírito Santo, eu sei que tem muito município que já assumiu o licenciamento, aí você teria que verificar realmente. Gente, eu queria só fazer uma ressalva, que eu falei uma coisa equivocada, que é séria. No começo, que na explicação do Felipe eu vi que eu entendi errado o que ele tinha me falado. Aquela resolução do Copan que eu apresentei do CIAM é do Estado de Minas Gerais, pelo que ele falou. Então, quem está fora de Minas Gerais não usar essa resolução que eu apresentei, que era mais atual, tá? Porque eu entendi na fala dele que ela é notificada para o Estado de Minas Gerais, então o resto do Brasil não segue ela. E eu falei que era a resolução do Copan mais atualizada. Então, não usar ela, usar a do site do CONAMA. Gente, mais alguma dúvida? Não, eu só queria dar uma ideia, não sei se vai dar certo para todo mundo. Foi o que eu fiz. Eu peguei meu projeto, fui na CETESB da cidade que eu moro, tentei lá, peguei uma pessoa da CETESB e falei, eu quero que você olhe aqui para mim, o que eu, dessas atividades que estão aqui, que estão aqui listadas, o que é que eu preciso de licenciamento ambiental. E aí ele me deu o caminho das pedras, ele me falou, olha, os ovos, é isso. A fábrica de farinha, você precisa disso. A máquina de beneficiar arroz, você precisa disso. Eu passei isso para os assentamentos, para as associações, para quem pediu essa atividade, e ele foi na sua cidade resolver o problema dele, porque eu não posso resolver o problema deles, porque não sou eu, não é a proponente que está pedindo uma licença ambiental. Quem tem que pedir é o dono do terreno, a associação que vai instalar a máquina. Então, eles é que foram atrás. Ele só olhou para isso aqui, não precisa. Você precisa para essas 3 atividades. Então, eu fui procurar, foi o que eu fiz, eu não sei se vai dar certo para vocês aí. Pois eu sentei na CETESB, até alguém me atender e me falar o que eu precisava. É uma ideia, estou dizendo para vocês qual foi o caminho que eu percorri para poder tirar as licenças que eu precisava. E naqueles casos, alguns casos, como Desadora, pode ser resolvido na prefeitura, tá? Se a prefeitura emitir um e-mail, respondendo ao e-mail que está liberado de licenciamento ambiental, até onde a gente entendeu, a Fundação Banco do Brasil vai aceitar. Você tem um órgão oficial, como a Raquel falou, e-mail é documento oficial. Tá? Então, uma licença de dispensa, né, um e-mail falando que não precisa de licenciamento ambiental, pronto, sai resguardado. E aí, tem muitas organizações que têm um bom trânsito na prefeitura. Quem tem um bom trânsito na prefeitura
consegue essa resposta do e-mail. Isadora, eu te aconselho a procurar realmente a prefeitura do teu município, se ela já tem a autogestão nessa parte de hortaliças, né? Eu acho que é hortaliça que tu vai trabalhar, né? A gente vai fazer estufa e também tem um caso que é de hortaliça, e são 7 prefeituras, tem bastante prefeitura para conversar. Mas Essas estufas, elas serão para viveiro de mudas, assim, alguma coisa assim? é para secagem de cacau. Aí, igual eu comentei, né? Pelo estado não precisa, mas então eu vou ter que Então, consultar no caso dos Mas municípios já mesmo. são grãos, né? Já são não, você grãos. tem que olhar a lei estadual. Melhor procurar a lei estadual Não é o e depois município que a determina a lei, é o municipal. Estado. Porque nesse caso teu de grãos, é melhor procurar a estadual, no caso. Tem que Primeiro. procurar o estadual. Segundo, se for uma estufa de viveiro, alguma coisa, e se tu for fazer trânsito, como até exportar esses grãos para algum lugar, aí o negócio pega mais pesado, entendeu? Até porque eu tenho uma cooperativa que faz aqui no Pará essa exportação há muitos anos, né, de pimenta do reino e cacau, né? É exportação. Então, se for para caso de chegar uma exportação desses grãos, realmente tu vai ter que entrar direto com o Estado, e aí você vai conversar com cada comunitário, né, cada associação que está vinculada a você, o que que eles precisam fazer, né, com muita simplicidade também, não pode fazer uma fala muito complicada. Assim, eu sugiro isso para ti, entendeu? Tem que tomar cuidado com essa coisa de grão. É que nesse caso eu acho que foge um pouco da nossa alçada, né? Porque eles que comercializam os produtos. A nossa implementação seria mais pontual mesmo, da estufa em algumas propriedades. Mas, gente, pelo que eu entendi, no estado não precisa. E daí cabe eu consultar os municípios. Você não tem que fazer nada, não está falando que precisa. Não está nem listado na lei do Estado do Espírito Santo, então não precisa de licenciamento. Eu nunca ouvi falar que precisa de licenciamento para poder construir uma estufinha para secar cacau. Está listado no Copan? Não. Está listado no Estado? Não precisa. Precisa. Então, foi o que eu fiz. Eu levei na CETES e falei, me fala aqui o que eu preciso. Entendeu? E o cara da CETES me atendeu muito bem e falou, olha, vamos olhar aqui, que você precisa. O resto não precisa, porque não está na lei estadual. É muito difícil do município ser mais restrito do que a lei estadual. O município não tem lei. O município só pode ser igual ao estadual ou mais restritivo. Menos restritivo ele não pode. Pode ser mais. O estadual pode ser menos restritivo. Dá ao município. Só um minutinho. Você tem o federal. O estadual, ele não pode ser... Ele só pode ser mais restritivo, menos ele não pode. E o município só pode ser mais restritivo ou igual ao Estado, entendeu? Ele não pode ser menos. Então, o Estado não pode botar uma lei que seja menos restritiva do que o CONAMA. Ele não pode. O que eu entendi é que os municípios, eles não têm uma legislação, eles estão autorizados a fazer esse trabalho pelo órgão estadual, foi o que eu entendi sempre. Aqui a CETES autoriza municípios a fazer essa e essa. Vocês entenderam? Raquel, eu não sei se existe, mas o município pode fazer uma legislação municipal e ser mais restritivo. Ele pode fazer isso legalmente. Se faz, eu não sei, mas ele pode. Você está entendendo, Isadora? É mais ou menos assim. Eu trabalhei aqui 2 anos, mais de 2 anos, mais ou menos, fazendo um trabalho de autogestão para umas 10 secretarias municipais de meio ambiente daqui do estado. E nesses 2 anos, eu viajei, assim, tipo, a cada 2, 3 meses eu voltava nessa secretaria de meio ambiente, conversava com as associações próximas, fiz o conselho ambiental municipal, né, e coloquei lá o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, fiscalização ambiental, tudo isso a gente foi moderando aos poucos com o Estado, né? E o Estado, no final, passa esse dever de fiscalizar, cadastrar, dispensar, licenciar,
fica no município. Se chama autogestão. Aí eles acabam passando todas essas diretrizes para aquele município. Você tem que saber se o seu município tem, esses 6 municípios que você vai trabalhar, tem essa autogestão já é passado para esse município. Todos os deveres do Estado vão ficar no município, só isso. Até unidade de conservação municipal, a gente também trabalhou isso, né? E, então, é autogestão mesmo, depende do município mesmo, que não são todos. Nós temos, acho que mais de 5 milhões de municípios no país, eu acho, muito município. 5 mil. É muito, entendeu? Aqui nós temos quase 200 aqui no Pará. Tranquilo, gente. Gente, eu queria agradecer muito o Felipe, que deu esse tempo todo dele para a gente. Tá? Agradecer demais ao Felipe, a participação de todo mundo, as contribuições, né? A Natália, por exemplo, deu muita contribuição do pessoal. Agradecer muito, eu acho que foi muito boa a oficina, para esclarecer e ver como é que é o processo. E, assim, desmistificar um pouco, né? Assim, em alguns lugares pode ser mais difícil, mas em outros não vai ser muito difícil tirar essa licença de dispensa de licenciamento ambiental. Vai ser relativamente fácil, né? Em alguns lugares tem um custo. Quer falar, Felipe? Não, é só colocar à disposição aí, né? Igual o caso aí da Isadora do Espírito Santo, realmente o caminho, Isadora, é você verificar, eu estava até dando uma olhada enquanto você estava conversando aqui, a secretaria, o IEMA, né, que é o órgão ambiental estadual do Espírito Santo, ele tem uma plataforma própria aqui, que ele tem um local onde você pede essa dispensa de licenciamento ambiental. Aí eu só não consegui ver aqui a lista dos municípios que estão com o licenciamento ambiental, igual a Natália falou, o próprio Giga falou aí, outras pessoas falaram aí, o município ele não cria uma legislação ambiental própria. Então, aquelas atividades que o município tem competência para licenciar são as mesmas que o Estado licencia. Se no Estado não é passivo de licenciamento ambiental, o município também não. Agora, aquilo que eu falei, e talvez não tenha ficado claro, pode ser que o município te exija algum documento específico para te dar uma declaração que você é dispensado de licenciamento ambiental. Mas ele não pode exigir o licenciamento ambiental de uma atividade que não está prevista na legislação estadual. Tá? É isso, e assim, estou à disposição, se vocês precisarem tirar alguma dúvida aí, enfim, no que eu puder ajudar aí, eu estou à disposição também de vocês aí, tá? Uma outra oportunidade. Gente, então, muito obrigado, boa noite para todo mundo. Boa noite. Alô? E a gente está à disposição lá no WhatsApp, e vai ser gravado, tá? Eu vou botar essa gravação lá à disposição, tá? Principalmente organizações aí de Minas, eu vou botar até separado, passo a passo, para o povo poder acessar, para poder tirar esse licenciamento ambiental, tá bom? Gente, Obrigada, boa noite gente. para vocês. Boa noite. Obrigada, Boa Felipe. noite. Boa Boa noite. noite.